Se você é incorporador ou construtor, existe uma pergunta que você tem que se fazer agora. Será que você está assumindo risco sem saber? A norma de desempenho existe há mais de 10 anos e durante esse tempo muita gente construiu sem se atentar a ela, sem saber que isso equivale a descumprir a lei, sem saber que pode estar com o projeto inteiro exposto a riscos jurídicos, processos e indenizações. Mas tem outro lado, e é aí que fica interessante. Quem aprende a usar a norma de forma estratégica não está só se blindando, está aumentando margem. Recentemente, participei de uma decisão em uma obra que pagou 14 vezes o valor do estudo que foi contratado. Fica até o final, o caso completo com os números está lá. Esse vídeo é um guia prático sobre o quesito acústica da norma de desempenho. Vou mostrar 5 etapas que eu sigo em todas as consultorias que envolvem desempenho acústico, de forma mais direta possível, sem enrolação técnica. Meu nome é Rodrigo Scorsin, sou engenheiro civil e consultor estratégico de incorporadores. Ajudo a aumentar a margem e reduzir os riscos dos empreendimentos. As normas técnicas, através do Código de Defesa do Consumidor, receberam poder de lei. Na prática, isso significa que o incorporador que não atender à norma de desempenho pode responder processos, ser obrigado a ajustar uma obra já entregue, quando isso é possível, ou indenizar os proprietários. A norma de desempenho é um sistema de classificação, mínimo, intermediário ou superior, e entregar pelo menos o mínimo é uma obrigação legal. Se você incorpora ou constrói, vale a pena a pergunta. Você já mapeou onde você está exposto? Você já entregou uma obra e teve um cliente difícil, uma reclamação que você não esperava, ou um retrabalho que não estava no orçamento? Isso não foi azar. Provavelmente tinha algo que não foi analisado antes de virar um problema. Como usar a norma de desempenho de uma forma estratégica? Tem um segundo lado da história que ninguém fala. A norma de desempenho não foi criada para te complicar. Ela foi criada para melhorar a qualidade real das construções, com base em estudos técnicos sérios. Então, quando você a usa bem, você não está apenas se blindando juridicamente. Você está entregando um produto melhor. E produto melhor significa cliente satisfeito, reputação, indicação e próxima venda. O problema é que a maioria dos incorporadores e construtores se posiciona perante a acústica de uma dessas duas maneiras. Primeiro, os que não se atentam à acústica de forma alguma. Esses, conforme eu já falei, estão se expondo a riscos jurídicos. E além disso, o risco de perder a coisa mais importante para qualquer empreendedor, a reputação. Segundo, os que buscam atender o mínimo da norma para ter um laudo para poder se defender juridicamente. Esses estão sim um passo à frente, mas eles estão perdendo a oportunidade de melhorar o seu produto ou de gastar menos para atender o mínimo, ou, na maioria das vezes, perdendo as duas coisas ao mesmo tempo. Para cada empreendimento existe uma abordagem ótima para a execução de qualquer serviço técnico. Por isso eu sempre digo, toda decisão técnica é também uma decisão de negócio. E para a norma de desempenho não é diferente. A norma de desempenho não é uma lista de obrigações, é um sistema de classificação em níveis, mínimo, intermediário e superior. E a decisão de onde entregar cada nível em cada sistema da edificação é uma decisão estratégica. Entender as necessidades e as possibilidades em cada edificação é uma decisão estratégica. E eu vou te provar o porquê. É natural que você esteja se perguntando agora, mas o que eu devo fazer então? A resposta dessa pergunta é: depende. Por isso que existe a possibilidade de aplicação de estratégia nessa situação. Veja agora as etapas que eu criei para isso. A primeira etapa é o briefing estratégico. Todo empreendimento em que eu entro como consultor começa com um briefing estratégico. Isso vale para todas as disciplinas e para a acústica também. Precisamos saber para onde vamos antes de decidir qual caminho tomar. Por isso, o incorporador precisa responder uma série de perguntas, como: qual o uso do empreendimento? Comercial? Residencial? Misto? Quem é o seu cliente e o que ele valoriza? O que o seu concorrente está entregando? Para empreendimentos residenciais, entregar o mínimo da norma é obrigação, mas a decisão não para por aí. A norma permite que você escolha o nível de desempenho de cada sistema de forma independente. Piso, fachada, vedações internas. Cada um pode ter um nível diferente, calibrado para o que faz sentido naquele empreendimento específico. E aí entra uma segunda decisão, tão importante quanto a primeira. Você comunica isso ou não? Se você decide que vai entregar nível intermediário ou superior para algum dos sistemas, isso vira um argumento de venda. Diferencial real, mensurável, algo que talvez o seu concorrente não tenha. Mas também vira obrigação legal com o comprador. Se não atingir, vira problema. Se o nível intermediário ou superior não agrega nada na percepção do seu cliente, se ele não vai pagar mais por isso,
Se não vai te diferenciar, comunicar isso é só risco, sem benefício. Agora, se você entrega intermediário ou superior sem comunicar ao cliente, você melhora o produto, aumenta a satisfação do cliente e reduz o risco de reclamação, sem criar uma obrigação que pode ser difícil de cumprir. Cada cenário tem uma resposta diferente e é isso que o briefing estratégico precisa definir. Podem existir situações, inclusive, em que o briefing estratégico resolve tudo sem precisar de nenhum estudo adicional. Por exemplo, o incorporador que já executou o mesmo produto várias vezes em áreas similares e sabe que vai atender a norma. Mesmo assim, o briefing é importante, pois ele pode eventualmente encontrar onde economizar sem precisar comprometer nada. E tem um caso específico que vale a pena mencionar: o empreendimento comercial. A norma não exige estudo acústico para empreendimentos comerciais, mas isso não quer dizer que não vale a pena fazer. Às vezes vale muito e no final desse vídeo você vai entender o porquê. No final do briefing, precisamos saber se vamos contratar algum tipo de estudo especializado de acústica. E se vamos contratar, quais são esses estudos e quais são os escopos, para investirmos os recursos só onde precisamos, evitando desperdícios ou gasto de energia em pontos que não vão contribuir. Será que o incorporador que pula essa etapa está economizando tempo ou está tomando uma decisão no escuro? A etapa 2 é a classificação do ruído. Aqui começamos a falar sobre contratação de escopo com uma empresa especializada em acústica. Classificar o ruído de uma determinada área significa, com base na norma, enquadrar o local onde será construído o empreendimento em uma tabela pré-definida de classes 1, 2 ou 3. Quanto maior a classe, maior o ruído incidente e maior o isolamento exigido, o que vai impactar principalmente nas fachadas, onde o elo mais frágil são as esquadrias. Para fazer essa classificação, você tem duas opções. A primeira é assumir que a sua região é classe 3, o nível mais alto, e dimensionar tudo a partir dessa premissa. É o caminho conservador. Garante que você vai atender a norma, mas provavelmente vai acabar gastando mais que o necessário. A segunda opção é contratar um mapa de ruídos. O mapa é um estudo realizado in loco com medições em pontos estratégicos ao redor do terreno, que te dá a classificação de cada face da fachada. Não uma estimativa, um dado do seu terreno, do seu entorno, do seu empreendimento. Eu normalmente recomendo o mapa. E o motivo é simples. Você não dimensiona as fundações do seu prédio baseado em premissas genéricas, correto? Você coleta dados reais do seu terreno através da sondagem para poder ter um projeto otimizado. Por que seria diferente para a definição das fachadas, das esquadrias, que em arquiteturas modernas, com o uso cada vez maior de vidros, são um dos maiores custos da obra? Já adiantando, no caso real que eu vou contar no final, foi uma decisão de fazer um mapa contra a recomendação da equipe técnica que gerou uma economia expressiva. Continue aí e você já vai ver isso. A etapa 3 é a simulação computacional em 3D. Com os dados das medições em mãos, podemos simplesmente aplicar a classificação da norma de forma direta, ou podemos ir além. E é aqui em que a engenharia de valor, uma das abordagens que eu mais utilizo, entra de verdade. A simulação computacional em software não analisa simplesmente a incidência em decibéis em uma determinada face. Ela incorpora efeitos como sombra acústica, soma e cancelamento de ondas, frequências e bandas de oitava, e lança tudo isso em um modelo 3D do empreendimento. O resultado é uma visão muito mais realista de como o ruído incide em cada parte da fachada, não só por face, mas por altura. Isso permite, por exemplo, usar vidros mais espessos nos pavimentos mais baixos de uma fachada crítica e vidros mais finos nos pavimentos mais altos da mesma face, onde a incidência é menor. Ou uma face que recebe muito mais ruído que a face oposta terem tratamentos completamente diferentes. Sem esse modelo, você especifica igual para onde é crítico e onde não é. Alguém paga essa diferença, normalmente você. Você deve estar pensando, isso só faz diferença para edifícios altos. Mas um spoiler, no caso do final, você vai ver que não. E tem outro ponto que vale a pena destacar. Essa simulação 3D não se limita apenas à fachada. Ela pode mapear a incidência do ruído dentro do edifício inteiro, identificando quais paredes e lajes são críticas, para que o projeto não saia reforçando tudo de forma genérica, nem deixando algum ponto abaixo do mínimo sem perceber. A etapa 4 é o projeto acústico. Com os dados da simulação em mãos, chegamos à próxima decisão de escopo. Contratar ou não um projeto de acústica? E se contratar, qual será o seu alcance? O projeto acústico é o documento técnico que vai orientar a especificação detalhada de cada solução. Qual esquadria, qual vidro, qual tratamento de parede ou laje em cada localização do edifício.
Ele transforma os dados da simulação em prescrições construtivas. Nem sempre ele é necessário. Em empreendimentos mais simples, com dados claros e soluções padronizadas, a simulação já é suficiente para orientar a especificação. Em empreendimentos mais complexos, ou onde o incorporador quer garantir uma performance superior com o melhor custo-benefício possível, o projeto faz toda a diferença. A lógica é sempre a mesma: contratar o escopo que faz sentido para aquele empreendimento. Não um pacotão completo que faz você gastar onde não precisa. Não o mínimo descuidado, onde você deixa para trás algo importante. E a etapa 5, a última, são os laudos. Pense, não adianta nada cumprir todas as etapas anteriores se a obra não aplicar de forma efetiva. É muito importante ter alguém capacitado acompanhando a execução. E a forma mais efetiva de garantir o atendimento dos sistemas de isolamento são os testes. É bastante comum que, ainda em uma fase intermediária da obra, se criem condição de testes em uma unidade padrão do edifício. Normalmente utilizamos o próprio apartamento decorado para exposição na realização dos testes. Isso garante o atendimento e ainda mune o incorporador com os laudos dos testes. As grandes incorporadoras, inclusive, colocam isso em contrato com os construtores. Tudo o que eu acabei de te mostrar é o que estava em jogo em uma consultoria recente. Uma decisão que a equipe técnica disse que era dinheiro jogado fora e que se pagou mais de 14 vezes. Agora eu te conto como aconteceu. Um cliente meu estava desenvolvendo um empreendimento comercial de 10 pavimentos. Já no início do desenvolvimento, eu recomendei a contratação de um estudo de desempenho acústico. A equipe estranhou. A norma não exige esse tipo de estudo para empreendimentos comerciais. Era opcional. Mas o cliente tinha deixado claro desde o início que tinha foco no custo-benefício e que ele queria que cada decisão técnica fosse abordada de forma estratégica. Inclusive, por isso, ele contratou a consultoria estratégica para todas as disciplinas do edifício. O edifício era basicamente pele de vidro, o restante seria entregue como laje técnica. Portanto, para esse tipo de empreendimento, o custo da fachada tem uma proporção muito grande. As esquadrias que definiriam um dos maiores custos seriam especificadas com base em quê? Uma premissa genérica? O consultor de desempenho incluiu o escopo da acústica. A primeira entrega chegou sem um mapeamento in loco. A justificativa? Prazo apertado. Definiram com nível 3 em tudo, apontando a necessidade de uso de PVB acústico em toda a fachada. Eu contestei, não havia pressa nenhuma. O consultor de desempenho insistiu, alegando que ele já havia feito um estudo de acústica em um empreendimento a 800 metros dali, na mesma avenida, e que era nível 3. Por que gastar em um estudo se já se sabia o resultado? Eu contestei novamente, analisei o terreno, o entorno e tinha a intuição de que pelo menos uma das faces teria um nível menor. Fiz umas contas e cheguei à conclusão de que se pelo menos aquela face tivesse uma classificação menor que 3, já seria o suficiente para economizar mais do que o custo do mapa. Aqui tem algo que eu quero que você perceba, não sobre acústica, sobre dinâmica. Quando um especialista diz não precisa, ele está certo dentro do escopo dele, mas muitas vezes o escopo dele não inclui o seu empreendimento como negócio. Muitas vezes ele não para pensar quanto aquela decisão vai custar para você, porque ninguém mostrou para ele o quadro completo. Não é má fé, é uma limitação de perspectiva. E é exatamente por isso que você precisa de alguém que tenha essa perspectiva na mesa. Mantive a posição, recomendei ao cliente fazer um mapeamento completo, com um mapeamento 3D da incidência real em toda a fachada. Porque só com esse modelo seria possível dizer onde investir mais, onde economizar, ou se quisesse performance superior em algum ponto, onde aquele investimento traria o maior retorno. E sabe qual foi o resultado? Apenas os pavimentos mais baixos de uma das faces ficaram em nível 3. Todo o restante ficou em nível 1 ou 2. Sem o mapa, a especificação teria sido uniforme, nível 3 em tudo, porque era o que a premissa genérica indicava. E ninguém teria questionado, porque tecnicamente estava dentro do aceitável. Com o mapa, a especificação ficou cirúrgica. PVB acústico apenas nos vidros dos pavimentos mais baixos da face mais exposta. E uma solução mais simples no restante, sem abrir mão de nenhum requisito, sem entregar menos que o produto prometia. A economia só no PVB, que é o filme que fica entre as lâminas de vidro para reforço do isolamento sonoro, foi de R$ 60 por metro quadrado em aproximadamente 1.200 metros quadrados de fachada. R$ 72 mil de economia direta através de um mapa que custou R$ 5 mil. O estudo se pagou mais de 14 vezes. E vale lembrar, são 10 pavimentos. Se fosse um prédio de 6, a economia seria menor, mas provavelmente ainda pagaria várias vezes o valor do mapa. Esse foi um empreendimento.
Você já fez quantos? E em quantos deles alguém já fez essa conta por você? Não estou falando só de risco, estou falando de economia que ficou na mesa, de diferencial que o seu concorrente também não entregou, mas que você poderia ter entregado primeiro. E qual é a conclusão de tudo isso? Se você contratar uma consultoria estratégica, vai poder contratar nos seus estudos apenas o escopo que faz sentido para o seu empreendimento. Não o pacotão completo, gastando onde não precisa. Não o mínimo descuidado, deixando para trás algo importante. E vai poder seguir essa lógica para todas as disciplinas do seu empreendimento. Não só a acústica, garantindo a máxima eficiência de cada real investido em seu projeto. Daqui a um ano, você vai estar no mesmo lugar ou vai estar tomando decisões técnicas com dados reais em mãos, com margem melhor e sem surpresas no canteiro? Antes de fechar, uma coisa concreta que você pode fazer agora. Pega o seu próximo projeto ou o que já está em andamento e faz uma pergunta simples para cada especificação que chegou na sua mesa. Esse dado foi gerado para o meu terreno? Para o meu produto? Para o meu cliente? Ou é uma premissa genérica ou que alguém trouxe de algum outro lugar? Só essa pergunta já muda o nível da conversa. E se quiser aprofundar essa conversa, me chama.